Ó, o Gamer Completista vai estar aqui na descrição o vídeo dele. 20 fatos que você não sabia sobre platinas de Resident Evil. Hoje é só platina, hein? Sobre platinas de Resident Evil. Eu vou começar uma nova série de vídeos aqui no canal, onde eu vou falar sobre diversas curiosidades envolvendo troféus e conquistas de uma determinada franquia de jogos. Para começar, hoje eu vou falar sobre 20 fatos que você não sabia sobre as platinas da série Resident Evil. Vamos ver. Que é um jogo que praticamente todo mundo gosta. E eu já posso adiantar que o vídeo tá bem interessante. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E bora pro vídeo. A franquia Resident Evil deu seu pontapé inicial no mundo dos games em março de... Caralho, como é bonito o Resident Evil Remake, cara. Remake Remastered. A vibe desse jogo é... Torna a repetir, hein? É o... Eu amo esse jogo, mano. Esse jogo é pica, não é, Dino? Meu preferido. O Resident Evil 1 Remake Remastered é o melhor remake que temos. Sim, é melhor do que o remake do Resident Evil 2, é melhor do que o remake do Resident Evil 4 em relação à fidelidade. Fidelidade ao jogo original. Porque o 4 você vai ter algumas modificações, o 2 você tem bastante modificações. O remake do 1, cara, ele é simplesmente perfeito. Ele é o melhor remake que a gente tem, tá bom? Não tecnicamente, não em grandeza, não no escopo do jogo, não estruturalmente. Porque não dá pra comparar com os da nova geração, que é o 2 e o 4. Mas em fidelidade, não dá nem pra comparar. É o melhor que a gente tem. de 1996, com o primeiro título sendo lançado para o PlayStation. E desde então a série se tornou um grande sucesso e dezenas de jogos foram lançados com o passar do tempo. Mas o primeiro jogo da franquia a ter suporte a conquistas e um troféu de platina foi o Resident Evil 5, que foi lançado em 2009 e inclusive é um dos jogos mais vendidos da franquia e porque o 4 até hoje só tem 100%, né? Platina que é bom nada no clássico. Também o jogo da série mais platinado pelos jogadores, tendo sido platinado por ao menos 108 mil jogadores no PlayStation 3 e 38 mil jogadores no PlayStation 4. E o outro jogo que saiu um pouco depois do 5, no caso com suporte a troféus, foi Resident Evil Code Verônica, que inclusive muita gente espera um remake para a nova geração. E uma curiosidade... Tem um troféuzinho que é justamente com o Steve, o da cadeia, porque tem um troféu lá que você não pode morrer, né? E chega aquela hora ali, meu irmão... O Cuzico não passa uma agulha. A curiosidade sobre esse Code Verônica é que na época que ele foi lançado para o PlayStation 3, ele não veio com um troféu de platina, ele tinha uma lista com apenas 2 troféus que formavam um 100%. E isso também ocorreu com Resident Evil 4 original, que foi lançado na mesma época para o PlayStation 3 e que também não tinha uma platina. Mas o curioso é que ambos os jogos receberam novas versões depois e então ganharam uma lista de troféus que veio com a platina. O Code Verônica ganhou essa platina quando foi relançado para o PlayStation 4 e o Resident Evil 4 recebeu a sua platina quando o remake do jogo foi lançado em 2023. Mas voltando ao primeiro jogo da série, uma curiosidade sobre esse game é que ele foi o primeiro jogo da franquia a introduzir um troféu que pedia para o jogador zerar o game sem salvar o progresso na clássica maquininha de escrever. Porque até então, jogos como Resident Evil 5, 4 e Code Verônica, que eram jogos da série que tinham suporte a troféus na época, ainda não tinham um troféu desse tipo. E falando sobre as platinas da série, um tipo de troféu que tem praticamente todos os jogos principais da franquia é o troféu que pede para o jogador fechar a campanha usando apenas a faca. E claro, esse não é um objetivo tão simples, né? mas que fica mais tranquilo se o jogador jogar os games na dificuldade mais fácil. E eu gosto que, por exemplo, no clássico, no 4 clássico, você mata o Krauser mais fácil na faca, né? Eu lembro que eu ficava descarrilhando a 12 nele. A faquinha tu arregaça com ele, cara. Arregaça com ele. Isso serve até como dica, se você quer platinar alguns jogos da... Aliás, quem quiser saber um pouco mais da história do Leon e do Krauser, joga o Darkside Chronicles, tá? É o Darkside Chronicles? Isso aí. É, não é? Eu acho que é. Enfim, mostra um pouco da missão que eles fizeram juntos. Série, se tem algum troféu mais complicado com um desafio desse tipo, faça ele na dificuldade mais fácil. Inclusive, quase todos os jogos da série sempre possuem alguns macetes que facilitam muito determinados troféus. Sim, você pode entrar na loja e comprar bazuca instantânea por R$10. Como, por exemplo, o uso de armas com munição infinita, que geralmente são liberadas depois que terminamos os jogos uma... Não, gamer. Você pode entrar na lojinha. Quando lançou o jogo, você tinha que se matar, como nós bobões fizemos. Mas hoje, você entra na lojinha, você compra a arma infinita do Resident 2 Remake, do 4 você compra os bilhetes, do 3 você compra as armas infinitas. É, meus amigos. Isso é algo recorrente na franquia. O Darkseid é Play 3, mano. Play 3 e Wii. E aí que ajuda muito na busca pela platina, porque assim fica muito mais fácil de... É um dos dois jogos lá. Ou é o Darkside Chronicles, ou é o outro. Eu esqueci o nome agora. terminar os jogos nas dificuldades mais altas. É o Darkseid, né? Por exemplo.
E falando nisso, tem jogo da série que você pode desbloquear conteúdos comprando uma espécie de cupom com dinheiro de verdade na loja. Isso acontece, por exemplo, com o remake do Resident Evil 3, onde podemos comprar o cupom na loja e assim liberar algumas recompensas e também liberar a dificuldade mais alta do game logo de início, o que permite que o jogo seja platinado em apenas 1 ou 2 jogadas, e isso torna a platina mais fácil e rápida. Inclusive, até por conta disso, esse é o Resident Evil mais fácil de ser platinado, porque tirando o último chefe, que dá um certo trabalho de ser derrotado na dificuldade Inferno, que é a mais alta do jogo, o resto dos troféus viram um passeio no parque. E quem já platinou alguns jogos da franquia sabe que geralmente a gente encontra alguns desafios de speedrun, onde para conquistar determinados troféus, nós precisamos fechar os jogos dentro de um determinado tempo. E geralmente esse é um tipo de troféu que muita gente não curte, porque exige um certo planejamento e o jogador... Eu não gosto de troféu de speedrun não, mano. Eu gosto de ver speedrun. Eu fazer... Tá aí uma parada que eu não curto. tem que saber o jogo meio que de cor para não perder tempo durante a jogada. E uma coisa que dificulta esses troféus é que em quase todos os jogos, quando pausamos os games, eles não param de contar o tempo continua correndo. Mas o que muita gente não sabe, inclusive eu mesmo não sabia, é que se a gente abrir um app no console, como o YouTube, por exemplo, o jogo não vai ser fechado e o tempo vai ser pausado. Então esse é um macete que ajuda muito na hora de conquistar esse tipo de troféu, caso o jogador queira parar o tempo para olhar algum guia. E bom, eu já falei... apertar Start, pausa. Mas é só apertar Start. Ah, não entendi isso aí. Porque eu fiz aí, eu apertei Start várias vezes quando eu tava fazendo o speedrun do... O Start não passa tempo não, mano. R2. Eu também, todos eles, no lançamento ainda. Dava pause, olhava um videozinho e seguia. Será que ele não sabia, mano? Será que ele achou que o pause passava o tempo? Acho que sim, nossa, deve ter sido um desespero pra ele. Putz, mano. Então... Falei que a platina mais fácil da série está no Resident Evil 3. Mas você sabe qual é o Resident Evil que tem a platina mais difícil? Muita gente considera o Resident Evil Revelations 2 como o mais difícil de ser platinado, sendo inclusive o jogo com a menor taxa de obtenção da platina, por assim dizer. É porque tem um grind também, né? Pois apenas 0,2% dos jogadores que começam esse game conseguem a sua platina. E quando olhamos em sites de troféus, percebemos que esse também é o jogo menos platinado da série, tirando aqueles jogos de multiplayer que eu não tô levando em consideração. É, mas porcentagem de platina pode ser sim pela dificuldade ou pode ser porque ninguém se interessa pelo jogo. Não deve ser o caso do Revelations 2, porque é um Resident Evil, o Resident Evil é muito forte, mas tem disso. Pois até o momento ele foi platinado por cerca de 9.600 jogadores. Inclusive esse é um dos 2 jogos da série que possui um modo invisível, onde os monstros e zumbis do game ficam invisíveis. E claro, isso aumenta ainda mais a dificuldade. Outro jogo que também conta com esse modo é o primeiro Resident Evil, no caso o Remaster. Mas ainda falando sobre o Resident Evil Revelations 2, ele é o único jogo da série que possui troféus e uma platina no PlayStation Vita. Inclusive, comenta aí se você tem essa platina, porque não é fácil encontrar alguém que tenha jogado e platinado essa versão do Vita. Mas prosseguindo... Caralho, os bichos têm level do Vita? Que porra! No vídeo, um dos troféus mais fáceis de toda a franquia é encontrado no Resident Evil 6, que é um troféu que é liberado assim que o jogador passa pelo tutorial da campanha, que é uma seção do jogo obrigatória logo no início. Mas o curioso é que esse troféu tem uma taxa de obtenção de 75%, ou seja, podemos dizer que cerca de 2 a cada 10 pessoas que iniciam o jogo não passam do tutorial. Agora passando para o Resident Evil 8, o famoso Village, aqui encontramos troféus que pedem para o jogador fechar o game em diferentes dificuldades, completar o mapa do vilarejo, equipar todos os tipos de armas e etc. E um dos troféus mais curiosos de toda a franquia é encontrado no prólogo desse game, e ele é liberado quando estamos no segundo andar da casa do Ethan e chutamos uma bola que está no meio do quarto para um outro cômodo, meio que fazendo um gol, que é o nome do troféu. Essa é uma conquista super fácil que muita gente nem sabe que esse é um objetivo de troféu, porque ele foi conquistado por apenas 14% dos jogadores na versão PlayStation 5 do game. E ainda falando sobre a platina desse jogo, ela fica mais fácil com a DLC, porque com a DLC a gente tem acesso à Lady Dimitrescu no modo Mercenários, e jogando com ela nesse modo é mais fácil de conseguir... Nossa, velho, eu nem sabia dessa porra aí, cara. Puta, eu também não. Esse modo Mercenários do Village é um lixo, cara. Que lixo podre. Aquela fábrica infernal. Nossa, a fábrica é uma merda. Porque não é que é difícil. É chato, cara. É chato. Esse aqui, cadê o menino do mal planejado? Esse é mal planejado, cara. Mercenários do Resident Evil Village é mal planejado, é terrível, não é feito, olha, aqueles locais claustrofóbicos apertadinhos, não são feitos, principalmente a fábrica, não são feitos para ter um modo Mercenários, é um horror aquilo, é um lixo, cara, é um lixo. Nossa senhora, cara. Agora colocaram a Dimitrescu para dar uma facilitada, bom saber que eu tenho que platinar a versão Play 4 ainda. E boas pontuações, o que é exigido para alguns troféus. Então se você tem ou já teve dificuldades nesse modo, use a Lady Dimitrescu que ela vai ajudar bastante.
E um dos melhores jogos da série é sem dúvidas o Resident Evil 2, e o remake também é muito bom, é com certeza um dos melhores remakes que eu já joguei. E falando sobre troféus, esse jogo possui um troféu único, que é desbloqueado quando o jogador finaliza a campanha dando 14 mil passos ou menos, o que exige uma certa memorização dos cenários. E eu não sei se fizeram esse troféu como um teste ou algo do tipo, mas a verdade é que nos jogos seguintes ele não apareceu mais, foi um troféu único mesmo do Resident Evil 2 Remake, e que depois foi descontinuado nos outros jogos, por assim dizer. E muita gente... porque não tem nem como dar 14 mil passos no Resident Evil 3, né? Dá 5 mil e acabou o jogo. Não é possível 14 mil no 3 Remake. A gente não lembra ou não sabe disso, mas para platinar o primeiro Resident Evil, que tem uma platina um pouco complicada, o jogador precisa morrer pelo menos uma vez durante o game, pois esse jogo tem um troféu que possui esse requisito, no maior estilo Dark Souls. Então se você conhece alguém que falou que consegue platinar esse jogo sem morrer, essa pessoa tá mentindo, porque para conquistar um dos troféus e consequentemente a platina, a gente precisa morrer pelo menos uma vez durante a campanha. Passando para o Resident Evil 7, além desse jogo introduzir um novo protagonista à série, o Ethan, ele também foi o primeiro jogo da franquia a ter suporte ao VR, tornando a experiência do game ainda mais imersiva. Isso também ocorreu mais tarde com Resident Evil 8 e com o remake do Resident Evil 4, que também receberam suporte ao VR. Mas uma curiosidade que quase ninguém sabe é que apesar de ser possível ganhar troféus no Resident Evil 7 e 4 enquanto estamos jogando no VR, isso não é possível no Resident 8, pois por algum motivo esse jogo não desbloqueia troféus enquanto estamos no modo VR. E para fechar o vídeo, um dos piores troféus de toda a franquia é encontrado na versão de PlayStation 3 do primeiro Resident Evil Revelations, que é o troféu intitulado de Se Eu Pudesse, Eu Matava 10 mil, que é desbloqueado quando matamos 10 mil inimigos no modo Colocaram meme? Rage, que é um modo extra desse jogo onde podemos jogar sozinho ou com amigos e passar por diversas fases matando zumbis e monstros diversos. E esse troféu é considerado um dos piores da série porque 10 mil é um número extremamente alto, pois quando a gente faz tudo o que tem pra fazer no modo Rage, a gente vai ter matado ali cerca de 2 a 3 mil inimigos se eu não estiver enganado. Então ainda vai ficar faltando muito pros 10 mil. Logo isso acaba se tornando um grind demorado e extremamente chato. Tanto que esse era um grind tão absurdo que quando esse jogo foi relançado para o PlayStation 4, os desenvolvedores diminuíram o requisito de kills, passando de 10 mil inimigos para apenas 1000, o que deixou... Inimigos? Foram inimigos 2 vezes? Os desenvolvedores diminuíram o requisito de kills, passando de 10 mil inimigos para apenas 1000. 10 mil inimigos. O que deixou essa platina bem menos chata nessa versão do jogo. E é isso, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham curtido esse... cara, eu vou falar pra vocês, cara, ele não citou aqui, mas a platina do Resident Evil 0 é muito chata com aquela porra daquele Elite Hunter. É um saco aquele modo. A platina do Resident Evil 1, você tem que enfrentar os zumbis no modo invisível. Você não vê onde estão os zumbis. Também chatinha. A dos remakes é bem de boa, cara, no geral. A do 4 remake, 2 remake, 3 remake, minha Nossa Senhora. São bem tranquilas. Platina do 5 e 6 também, cara. Se você fizer com um amigo, eu fiz eu, de Noco e o Juânio. A do 5 e a do 6. Também é bem tranquila. A do 7 e do 8. A do 8, cara, a única coisa chata que vai ter é a porra desses mercenários aí. Agora nem isso, né? Já que tem a Dimitrescu ali. Então é bem de boa, cara. Platinar Resident Evil é de boa. Tem muito rolê, não. Pra quem quiser aí, vai na fé que é de boa.